convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à sua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Hoje nós temos aqui o diácono Adelino. Ele está na caminhada para o sacerdócio e ele veio para pregar o retiro também. Ele passa a palavra a ele então neste momento. Boa noite, amados irmãos e irmãs, Reverendo Padre José Maurício, Diácono Laurecindo. Eu costumo dizer que eu passo uma vergonha com nome, eu tenho facilidade de esquecer ou dificuldade para gravar. A liturgia deste 29º domingo do tempo comum, ela nos apresenta 3 pontos distintos para que possamos refletir e aprofundar sobre a nossa caminhada de fé, sobretudo a nossa caminhada de fé, fortalecidos com a fé da Igreja. Eu costumo dizer que muitas vezes nós fraquejamos, vamos dizer assim, porque não nos firmamos na fé da Igreja, naquilo que a Igreja acredita, porque nós passamos momentos de dificuldades. Os sofrimentos vêm para nós. Isso não é uma maneira negativa de ver a vida. Eles chegam, o sofrimento chega. Então, se nós não estivermos firmados na fé da Igreja, como nós resistiremos? Naquilo que a Igreja acredita e orienta, naquilo que ela nos fornece ao longo de experiência, ao longo desses séculos todos, no acúmulo da sua riqueza em espiritualidade. Por quê? Porque a Igreja é de Jesus Cristo. Nós somos servos. Esse é o primeiro ponto. Então o profeta Isaías, ele nos apresenta um modelo de servo, como servo sofredor. Quantas vezes nós já ouvimos falar
dessa profecia de Isaías, em vários momentos da nossa liturgia, para nos alertar que a referência a Cristo, Deus que se fez um de nós, para nos mostrar, para nos resgatar, para nos salvar, e que sejamos seres humanos melhores, que iniciemos uma caminhada rumo ao céu. Nós nascemos para o céu, nós nascemos para Deus. Deus não desiste de nós e é iniciativa dele. Muitas vezes a gente pensa que é iniciativa nossa, como veremos no Santo Evangelho, desde a igreja primitiva. Ele já orientando os apóstolos, a edificação, a estrutura, o esteio, vamos dizer assim, espiritual, para que chegasse até nós. Desde essa época já se manifestava, vamos dizer, exagerando um pouco, a miséria humana, o egoísmo, o querer ser melhor que o outro. Então, essa imagem do servo sofredor, o profeta Isaías, em torno de 600 anos antes de Cristo, para nos lembrar que a referência a Cristo é o sofrimento. O sofrimento pelo sofrimento? Não. O sofrimento salvífico, o sofrimento redentor. Tanto é que o próprio Jesus, ele sempre remete ao Pai. Inclusive, mesmo sendo Deus, nos diz São Paulo, ele se aniquilou a si mesmo. Ou seja, a sua divindade, para resgatar a humanidade, para que nós fôssemos salvos por ele. Então, quando fizeram a observação, Senhor, como és bom, ele de certa forma repreendeu, só Deus é bom. Ou seja, eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês precisam amar, conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Deus para amá-lo mais, e amando mais, amar o irmão, amar a si mesmo. Muitas vezes nós complicamos, muitas vezes nós nos posicionamos complicados demais. Ele, enquanto ele simplificou e revelou para nós quem é Deus, definiu para nós quem é Deus. Deus é amor. E neste amor oblativo, ou seja, de entrega total, ele se fez também, como nos demonstra a segunda leitura, o sumo eterno sacerdote, o único sacerdote, o único capaz de oferecer a si mesmo em sacrifício, para que nós pudéssemos conhecer, amar, servir. Se hoje nós temos os padres, os bispos, que participam diretamente do sacerdócio de Jesus Cristo, ministerial, é pela sucessão apostólica. Ele quis e quer que seja assim. Então, toda vez que formos questionados, o bispo da igreja, vou inventar um nome aqui, dos pés descalços, é o mesmo que o bispo, tem o mesmo significado do bispo da igreja católica? Não, porque não participa da sucessão apostólica. Essa é a expressão-chave. E participar dessa sucessão apostólica, independente dos limites, ele escolheu apóstolos limitados. Ele escolheu apóstolos que precisam entrar nessa dinâmica do amor de Deus, como nos mostra o Evangelho.
nesse diálogo dos dois, eles que participaram de momentos específicos na transfiguração, por exemplo, a gente tem que ter essa noção de conjunto. Eles participaram da transfiguração. Então, ele já estava se sentindo bambambam. E acontece isso no nosso meio. Quando nós fazemos uma leitura equivocada. De que maneira equivocada? Que cargo na igreja, cargo entre aspas, ou serviço na igreja, é status, tem privilégios, né? Por vezes, eu não sei se acontece aqui, por vezes disputas, partidos, pessoas que chegam a afirmar: eu não vou à missa do padre fulano porque eu não gosto do padre. Quem está em voga? É o padre ou Jesus Cristo? Então, e por vezes até acontece perseguição. É uma vergonha, porque não é isso, não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é dar-se a conhecer, dar-se ao conhecimento na intimidade com o Pai, né? Para amar mais e servir. Esse é o objetivo final. Então, o serviço dentro da igreja, a matemática, vamos dizer assim, dinâmica da igreja é completamente diferente. O mais é menos dentro da igreja. O mais é aquele que serve. O mais, como João Batista, pode ser degolado. Não pelos próprios irmãos na caminhada. Ao contrário, nós temos que crescer no amor de Deus. Que venham ataques dos inimigos de Deus, daquelas pessoas que não querem deixar o pecado, não querem crescer na firmeza de caráter, porque a personalidade, nós podemos adequar a nossa personalidade ao ambiente, né? Para desenvolvermos boas relações. Agora, o que vai determinar que nós evitemos o pecado ou paremos de pecar é a firmeza de caráter. Certa vez eu ouvi uma pregação de um padre exorcista e ele fez esse questionamento: vocês já pararam para pensar por que Jesus não pecou? Aí alguns podem responder: porque ele era Deus. Mas ele se aniquilou. Por que Jesus não pecou? Ele poderia pecar como homem. Por que ele não pecou? Aí o padre faz essa afirmação: pela firmeza de caráter. O caráter dele foi formado por quem? José e Maria. Tanto é que quando nas bodas de Caná, aí eu fiz essa relação, nas bodas de Caná, ele simplesmente não chegou a minha hora. A Mãe Santíssima não ficou negociando, como muitas vezes os pais hoje não só negociam, mas muitas vezes, para não desagradar, para não ter atrito, não usa da autoridade dada por Deus. As crianças se tornam uns coronéisinhos, desculpa a expressão, e até negociando. Isso não forma caráter. Não há negociação. Qual foi a atitude de Maria? Ela ficou negociando, como diz o Padre Léo, ficou falando para ele: eu tive que me abster dos meus sonhos. Você tem mais o que fazer, esse milagre mesmo? Não. Qual foi a palavra dela?
fazei tudo o que ele vos disser. Olha a firmeza de caráter. E por ter o caráter formado, firme, ele encheu as talhas. Fez o primeiro milagre. Segundo ele, sem estar na hora, no momento adequado do resgate. Então, amados irmãos, vamos pedir que ele nos ajude a crescer nesta firmeza de caráter, a crescer neste conhecimento de Deus nas nossas vidas, a crescer no amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. E tem essa também, muitas vezes a gente diz que ama uma pessoa, mas se olha no espelho e se detesta. Então tem alguma coisa errada, precisa melhorar. O amor, ele precisa ser pleno para servir. Quem ama verdadeiramente serve. Que ele nos ajude a entender cada vez mais esse mistério grandioso revelado a nós e possamos cada vez mais nos unirmos, cada vez mais nos colocarmos a serviço do outro, a serviço da igreja. Muitas vezes nós presenciamos pessoas, a igreja é lá, isso aí é coisa do padre, isso aí é, né? E não chega junto, desculpa a expressão, não favorece para que a construção do reino aumente, para que a edificação do reino cresça, porque a nossa meta não é aqui, não é. Nessa pandemia nós experimentamos isso, não é verdade? Nós experimentamos, não sabeis o dia nem a hora, ainda fomos um pouco mais além, nem a idade. Então, a nossa meta precisa ser o céu, precisa ser crescer na comunhão com Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer no amor e no serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão